A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma devocional, começando bem a semana. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda neste canal. E eu quero pedir para você me ajudar. Ajuda esse canal a crescer, mandando essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam receber da parte de Deus uma palavra para edificar a fé. Deixe seu like ou dislike, pode ser, mas deixe um comentário também, compartilhe e vamos juntos nessa jornada de conhecimento e de edificação da fé através da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. É assim que ela é descrita. E a palavra de Deus, ela quer nos renovar, ela quer nos acordar, ela quer dizer para nós o que é a vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, é certo que a vitória vem, com certeza a vitória vem. Mesmo que passemos por dias difíceis, circunstâncias adversas, o Senhor, o Deus eterno, o único Deus que criou o céu e a terra, Ele está no controle de tudo. E desde a antiguidade, a vida e a palavra de Deus nos mostra como Ele é poderoso. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. E nossa meditação hoje está no livro de Daniel, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos meditar nessa palavra. Tudo bem? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. E agora no final do capítulo ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eita glória! O Senhor pode humilhar todos os que andam na soberba. E quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei da Babilônia, um homem poderoso, conhecido na história como alguém que governou com mão de ferro. Poderíamos dizer até que seria um ditador, mas ele fez muitas coisas. Ele foi conhecido, pelas grandes construções. Ele teve também, a sua participação na história e na cultura, trazendo grandes feitos. Porém, Nabucodonosor foi o homem que sitiou Jerusalém, destruindo e levando seu povo cativo para a Babilônia, onde o povo ficou por muitos anos ali como escravos. E o rei Nabucodonosor teve no seu palácio 4 pessoas muito especiais: Daniel, Misael, Azarias, e ali eles se separaram. Eles decidiram permanecer fiel ao Deus eterno, porque eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. E esses rapazes, eles tiveram experiências poderosas ali na Babilônia e debaixo do jugo de Nabucodonosor. Uma certa ocasião, Nabucodonosor fez uma estátua para que ele fosse adorado, para que ele fosse o Deus da Babilônia. E em determinado horário, quando soasse a trombeta, as pessoas deveriam adorá-lo. Mas aqueles jovens, eles não se prostraram diante dessa estátua.
e eles foram duramente castigados. E o castigo? Serem jogados numa fornalha com fogo, para que fossem mortos ali naquela fornalha. Mas Deus é tão tremendo que quando nós nos posicionamos diante do Senhor e não tememos, mas confiamos, Deus opera um milagre. E aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eram esses os nomes que eles receberam na Babilônia, eles se posicionaram e eles disseram: se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, nós estamos dispostos a morrer para não negarmos ao Senhor. E eu pergunto para você, que tamanho está a sua fé hoje? Hoje você é capaz de morrer pela sua fé em Jesus Cristo, o Senhor que deu a sua própria vida por amor a ti, e que a história conta e prova que Ele está vivo, ressuscitado. Mais de 500 pessoas assistiram Jesus assunto ao céu. Que maravilha, é o que a palavra de Deus diz e comprova lá no livro de Atos. E precisamos, sim, queridos e queridas, alimentar a nossa fé de maneira que sejamos tão firmes no Senhor, que nada nos impeça de permanecer na sua presença, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ele diz que nós teríamos aflições, é verdade, que ser fiel a Deus não implica vivermos uma vida somente de abundância na terra, mas também uma vida de dificuldades. E quem não tem passado por dificuldades, né? E ali, nessa experiência, Nabucodonosor viu o agir de Deus. Nabucodonosor se surpreendeu com Deus, com o que Deus fez. Porque aqueles 3 jovens, eles foram jogados no fogo 4 vezes mais quente do que era o comum para aquele julgamento que Nabucodonosor fazia ali na Babilônia. E aqueles que jogaram eles na fornalha morreram, mas eles não. E o mais incrível de tudo é imaginar Nabucodonosor vendo aqueles 3 rapazes andando dentro do fogo e com eles um 4º homem. Um 4º homem que ele descreve como um filho de Deus. E esse homem certamente era Jesus. Eu até me emociono porque eu consigo enxergar pela fé esse agir sobrenatural de Deus. E esse rei, que era um rei mau, ele foi um rei mau, ele reconhece. Houve alguns momentos que Nabucodonosor ele não teve escolha a não ser reconhecer o poder e o agir do Deus vivo, porque os magos, aqueles que eram os adivinhos da época de Nabucodonosor não foram capazes de interpretar um outro sonho que Nabucodonosor teve, mas quando ele determinou que matasse essas pessoas, porque elas não eram capazes de interpretar o sonho e nem dizer o que ele sonhou, porque ele era tão doido, ele era tão impulsivo, que ele queria que o mago, os adivinhos lá do palácio dissesse o que ele sonhou sem ele contar nada. Mas Daniel, que era um homem sábio, um homem que temia a Deus, um homem que honrava a Deus, um homem que estava ali dentro do palácio, no meio de tantas coisas erradas que ele via, ele não se deixou contaminar e Deus o honrou. E Deus deu a ele esse dom de interpretar, esse dom de revelar. E é tão maravilhoso da gente contemplar a oração de Daniel. Ele fala: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na luz. E ele então orou
E Deus mostrou, e ele pôde revelar ao rei Nabucodonosor aquele sonho. E aquele sonho mostra coisas que ainda estão por vir. Já aconteceram algumas, mas outras já começaram a acontecer. E eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus se completa. A palavra de Deus se revela. E a palavra de Deus se cumpre. Está se cumprindo cada dia mais. Os sinais estão aos olhos nus de quem está acordado para ver. E eu espero que você esteja desperto, que você esteja desperta, meus amigos, que vocês estejam acordados e enxergando tudo que Deus está falando nos nossos dias. Tem acontecido coisas que vocês não tinham visto antes. E ainda vão acontecer muito mais coisas que Daniel, no seu livro, descreveu. Mas o que eu quero dizer hoje para nós, para mim também, é que o rei Nabucodonosor, mesmo sendo autoritário, mesmo sendo impulsivo, mesmo sendo mau, ele reconheceu que grande era o Deus Altíssimo. Ele diz que ele quis fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tinha feito com ele. Porque apesar de tudo, ele não tinha como correr. Ele tinha que reconhecer que Deus é soberano, que nenhum dos outros deuses da Babilônia, do Egito e de qualquer outro lugar de idolatria que fosse, nenhum é Deus como o nosso Deus, o Deus que fez tudo, o Deus que criou tudo e que jogou Satanás do céu para fora porque se rebelou contra Deus. E esse Nabucodonosor, ele diz: quão poderosos, quão grandes são os seus sinais, as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. É de geração em geração, foi lá, mas é aqui. E que esse Deus te alcance, que você, assim como Nabucodonosor, reconheça, mas que não precise passar pelo que Nabucodonosor passou. Porque depois, seguindo aqui nesse texto, eu sugiro que você leia o capítulo 4 de Daniel, nós vamos ver que ele vai falar de um sonho que ele teve. E Daniel, mais uma vez, vai ser usado por Deus para contar para ele o que significava aquele sonho. E quando Daniel termina de contar, o sonho começa a acontecer, porque Nabucodonosor começa a se comportar como um animal. E ele passa ali 12 meses, vamos dizer, fora de si, para ser humilhado. Para ele ver que não adianta soberba, não adianta o homem achar que tem poder de Deus, que o homem é Deus. Não! De jeito nenhum, querido e querida. É maravilhosa a palavra de Deus, porque Deus, ele nos mostra que ele era e sempre será o único, que tem o controle de todas as coisas. E basta uma palavra sua e os montes se movem. Basta uma palavra de Deus e aquilo que o homem pensa que é, deixa de ser. Isso é maravilhoso porque nós podemos ter esperança. E aí o Nabucodonosor passou 12 meses, fala assim, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E aí, depois que Daniel teve a revelação e falou para ele, né? Então, os 12 meses após, Deus disse isso aqui para ele, né? Passou o seu reino. E ele começou então a se comportar como um animal. E cumpriu a palavra de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. E a palavra de Deus também se cumpre sobre a minha e sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e volta,
que lembra de onde caiu e volta, ele aceita. Quem reconhece Jesus como Filho de Deus, quem reconhece a palavra de Deus, a Bíblia, que eu amo, esse terá vida eterna e vai desfrutar de um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há tristeza. Vai desfrutar do céu na eternidade. E eu desejo que você e eu possamos desfrutar desse lugar preparado com muito amor. Amor de cruz, amor de vida, que Jesus foi conquistar para nós. E por fim, Nabucodonosor diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Eu não sei como você tem andado, eu tenho observado como muitos políticos têm andado, muitos que estão em eminência têm andado, e eu oro para que Deus faça o que fez com Nabucodonosor, para que eles reconheçam que o poder é passageiro, esse poder terreno é passageiro, e que Deus pode abatê-los a qualquer hora, e que nós possamos confiar no Deus eterno, no Deus vivo e soberano, e não duvidar do seu poder. Nabucodonosor reconheceu. Várias vezes ele foi obrigado a reconhecer. E eu espero que nós também, todos os dias, reconheçamos que o Deus do céu, o Rei da glória, o soberano Deus, é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E a Ele seja a glória, a Ele seja todo o nosso ser e o nosso coração se renda a Ele. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance seu coração e você seja abençoado em mais uma semana que nós começamos agora. Deus te abençoe, te guarde e até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir.